propósito de adorar a Deus? Não. Tem igreja que o propósito é tirar demônio das pessoas. As pessoas vão lá para receber o sacode, o sal grosso, sei lá o quê. Não, nós quando entramos aqui, entramos com a finalidade de adorar a Deus. Diga glória a Deus. O segundo propósito da nossa igreja, abençoar o próximo. A Bíblia diz que toda a lei que está na Bíblia se cumpre nesse mandamento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então nós queremos sempre estar abençoando. E outro propósito que nós temos é treinar. Nós estamos treinando as pessoas a viverem no reino de Deus, a andarem no reino de Deus, a experimentarem as promessas do reino de Deus hoje. E a testemunhar de Jesus também neste mundo. Diga glória a Deus. Claro que a pessoa vai crescer, a pessoa chega de uma maneira na igreja e vai crescendo. Então a gente vai cuidando para esse crescimento. Fulano faz isso, fulano faz esse curso, fulano vem aqui ouvir a palavra de Deus, fulano, nós estamos ensinando isso, é importante você, e a pessoa vai crescendo. E esse crescimento, ele traz uma resposta maravilhosa, que é reinar em vida. O reino de Deus começa agora. Então, dentro deste programa, nós estamos treinando os nossos diáconos aqui, para serem pregadores, quem sabe, no futuro, futuros pastores, nós não sabemos, Deus é quem sabe, mas nós vamos dar treinamento para essas pessoas ministrarem. Então, eu quero convidar nosso diácono Joel Luiz, vai vir aqui, e hoje é ele que vai dar a palavra para nós. E nós vamos orar por ele, abençoando a vida dele. Amém? Estenda a sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do teu servo e pedir que o teu Espírito Santo o use com graça, com unção, e que a palavra que sair da boca dele seja espírito e vida. Nós já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu já tens preparado ele no dia de hoje para isso. Muito obrigado, Senhor. Amém. Boa noite, a paz de Cristo para todos. Gostaria de perguntar à igreja, quantos aqui amam o seu filho? Quantos pais tem aqui? Quantos amam o seu filho? Que é o melhor para ele? Amém? Assim é Deus para com nossas vidas. Deus quer o melhor para a sua vida, para a minha vida. E eu trouxe uma mensagem hoje que fala sobre amor. O tema é o amor que não condena, mas que corrige. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração nesta noite. Deus, ele tem um amor muito grande por nós. Ele levantou a cada um chamou a cada um de nós. Cada um de nós fomos atraído pelo amor de Deus, Se eu estou aqui, se você está aqui nesta noite, é porque Deus teve propósito e tem propósito na tua vida, amém? Grande é o propósito de Deus na vida de cada um aqui, seja você o visitante, seja você já membro da igreja há muito tempo. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor, que diz, se encontra em João 3, é uma passagem muito conhecida, Creio que por quase todo mundo. João 3,16, capítulo 3, versículo 16, que fala sobre a missão do Filho, a missão de Cristo aqui na terra. Todos encontraram? Então vamos ler o primeiro versículo, o versículo 16, do capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer Quem nele crer não é julgado. O que não crer já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. No versículo 19 diz assim,
o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem erguidas suas mãos. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Até aqui no momento, peço à igreja que feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. E eu peço neste momento, Pai, que o Senhor me use como o menor dos Teus vasos, Pai querido, nesta noite. Tu conheces, Senhor, cada coração aqui, Tu sabes de cada vida, Tu sabes de tudo que se passa com essa vida que está aqui nesta noite, Pai. Ô Pai, por isso, em nome de Jesus, como está escrito na Tua palavra, Tu amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, Pai, para que todo que nele cresce não pereça, Senhor, não viesse perecer por este mundo, Pai querido. Esta é a minha oração, Pai, que Te faço e Te agradeço por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo no decorrer deste curso, Pai. Amém e amém. E aí está escrito a missão do Filho, né? Como eu disse no início, eu fiz uma pergunta para a igreja, os pais, no caso, eu também sou pai, e nós queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? Ninguém aqui quer o mal para o seu filho. Deus, ele teve um propósito. Satanás pensou que tinha ganho, teria vencido a Deus, mas Deus, ele na sua infinita sabedoria, deu o seu Filho, fez nascer, né, através de Maria, como todos nós sabemos, e trouxe Jesus na terra, para que passasse tudo aquilo que a gente passa, né, no nosso dia a dia, para que conhecesse a humanidade, conhecesse como é ser humano, como é ser homem, né, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é Espírito, né? Então teve que Deus, na infinita sabedoria, fez com que Jesus viesse até a terra, para que morresse por cada um de nós, para que morresse por mim, morresse por você, para que você hoje não fosse perdido, para que hoje você tenha, né, a salvação em Cristo Jesus. Mas não é só não o que eu gostaria de falar. Eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. Quantas pessoas não se sentem amadas por Deus, né? Deus, ele teve um amor tão grande por mim, teve um amor tão grande por você, pela humanidade. A Bíblia diz que ele amou o mundo. Quando diz o mundo, não é o mundo ao nosso redor, mas o mundo a nós, criatura, né? E para que nós não nos perdesse. O amor de Deus foi tão grande que ele deu o seu Filho unigênito, seu único filho, em prol de cada um de nós, para que hoje você tivéssemos a vida eterna, vida de transformação, vida de vitória, vida não só no futuro, no porvir, não a salvação, não só a vida eterna, mas aqui nesta terra termos vitória, porque nós temos um inimigo que se chama Satanás, que é espírito também, tem anjos de Satanás rodeando a terra, procurando a quem possa tragar. E por isso Jesus veio para te dar vitória. Jesus veio para transformar as nossas vidas. Apesar de muitos nesse mundo não entenderem, não conseguirem compreender o propósito de Deus, o propósito de Cristo nesta terra. Há muitos que rejeitam, né, a palavra do Senhor, há muitos que rejeitam essa salvação. Mas Deus, de maneira nenhuma, os rejeita. O amor dele foi tão grande, que através do Filho dele, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para quê? Para que o poder de Deus se fizesse nas nossas vidas, na vida da nossa família,
para que nossos familiares fossem alcançados, assim como nós fomos. Eu fui um jovem, aqui está um homem, um jovem, na minha idade, hoje eu estou com 44 anos, mas quando vim conhecer a Cristo, já tinha mais ou menos meus 19 anos, 18 para 19 anos. Mas antes desse período, dos meus 15, dos meus 14, 15 anos, até os meus 18 anos, eu poderia dizer aqui, que eu posso dizer que eu fui um homem, um jovem daqueles jovens. Fiz muitas coisas, né, aos olhos do Senhor, muitas coisas erradas, entrei por muitos caminhos maus, mas esse amor um dia me conquistou. Um dia pregaram para mim desta palavra, pregaram desse evangelho, e esse evangelho trouxe para mim salvação, me tirou da perdição, né? Como diz o salmista, de um tremendal, de um lamaçal. Eu fui resgatado. Hoje, com certeza, se eu continuasse no mundo do jeito que eu era, eu já não estaria mais aqui falando isso para vocês. Se eu estou aqui é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Minha esposa me conhece desde pequeno, com muitas pessoas do meu bairro. Fui terrível, fiz muitas coisas, entrei pelos pegas da vida, né? Eu tinha o meu carro já aos meus 18 anos, mas antes disso já sabia dirigir. Aos 18 tirei, aliás, eu tive o carro, não tinha habilitação ainda, mas tudo começou na trajetória da minha vida quando eu sofri um acidente com o meu carro, não era habilitado, estava eu e mais 2 colegas, aqui na Jeremário Dantas, eu nunca mais me esqueço isso, foi no mês de junho, chuvoso, nós parados numa festa de rua, a gente parado numa festa de rua ali, e de repente, nada, o carro com gasolina, com dinheiro no bolso, pegamos, fomos para um local, fomos para Madureira, aliás, estávamos de um local, fomos para Madureira, onde nós estávamos, de Madureira, fizemos um lanche no Bob's, e dali, vagando, né, como a palavra de Deus diz, né, para que nós não perecêssemos. Eu vivia perecendo por este mundo, vagando por este mundo aí, e ali eu dirigi para Jacarepaguá. De Madureira fui para Jacarepaguá, numa chuva tremenda, porque até hoje eu fico me perguntando, mas assim é a vida de muitos seres humanos, né? Assim é a vida de muitos jovens, muitas pessoas, e naquela juventude, tomei aquela coisa, fui, no meio do caminho, eu me lembro que a gente ia mais ou menos para, já estava ali na Avenida das Américas, e de repente a chuva muito forte, era um Fusca, o limpador já não dava mais conta, voltei, ao voltando a Jeremário Dantas, Jacarepaguá, eu não vou dizer a falta de sorte, porque eu creio que foi um propósito, infelizmente, não que Deus, mas Deus permitiu que acontecesse aquilo ali, para que eu enxergasse, né, aquilo que já haviam falado para mim há muitos anos, e naquele momento ali eu peguei, entrei, me lembro que ia entrando numa curva, estava chovendo muito, eu vinha mais ou menos uns 80, fui diminuindo na curva, eu me lembro que vinha um ônibus, e naquele momento ali, eu peguei, eu só me lembro que o ônibus vinha em cima da curva, eu tirei do ônibus e depois não vi mais nada. Alguns segundos, minutos, se não me engano, eu vi o meu carro todo estourado, peguei um poste, rebentei o carro todo, o carro dobrou a frente do carro, eu sangrando muito, meu colega aberto daqui, aqui mais ou menos, do queixo mais ou menos até em cima aqui, perto dos olhos, o rosto dele todo aberto, cheio de sangue, um casacão dele azul e branco, me lembro até hoje, ficou vermelho de sangue, meu rosto aqui cheio de sangue, e eu não conseguia, naquele momento eu sangrando, machucado também, mas eu esqueci de mim, eu só ficava preocupado com um colega, ele todo arrebentado, aquele sangue caindo, ele desesperado, querendo entrar na frente de carro, para poder, um carro socorrer ele desesperado naquele meio ali, e naquele momento ali eu peguei, segurando ele naquele desespero, eu ainda nervoso também, me controlei, tentando controlar ele, e graças a Deus ninguém queria parar, estava chuvoso ainda, e me lembro que parou uma família, não sei se eram crentes na época,
e colocou ele dentro do carro, me colocou, meu carro ficou largado lá, não sei nem como é que ficou. Depois, a gente no hospital lá, resumindo, irmãos, nós chegamos no hospital, e eu olhando para o rosto dele, eu não parava de olhar para o rosto dele, aquilo me trazia um nervoso tremendo, e ali eu peguei, o médico atendendo ele, o outro vindo me atender, supercílio, até hoje eu tenho uma marca aqui, não sei se os irmãos já perceberam, mas isso aqui ficou a marquinha aqui para me lembrar das travessuras, né, dos caminhos maus que eu ali percorria. E para resumir a história desse testemunho, pequeno testemunho que eu estou dando, os irmãos verem como é que é a vida sem Jesus, a vida sem Deus, né? E naquele momento ali, os médicos começaram a dar ponto nele, os pontos arrebentavam, e o médico chegou para mim, eu me lembro até hoje, posso me lembrar como se fosse ontem, você quer anestesia ou dar o ponto assim mesmo? Eu falei, irmão, falando para ele, pode dar o ponto. O médico dava o ponto aqui no meu supercílio, eu não estava nem aí, porque a minha preocupação maior era com um colega que tinha aberto o rosto todo, e eu fiquei desesperado vendo aquilo. Eu me emociono porque foi desse acidente que me fez chegar para Jesus. Foi desse acidente que me fez chegar para o que está escrito aqui. Reconhecer o amor de Deus. Nós saímos daquele hospital, me lembro que chegando ali já tinham comunicado aos meus pais. O meu pai chegou com o outro pai do rapaz e essa pessoa já não ia muito comigo, né? Pelo que eu estou contando, já dá para os irmãos imaginar como é que eu era. E o que acontece? Chegamos lá, o carro, irmão, na hora, eu me lembro que na hora eu não liguei para carro, não liguei para nada. A minha preocupação era sempre com o colega. O sangue escorrendo, a minha camisa toda vermelha de sangue, cheia de sangue. E ali naquele momento, levou os pontos, fizeram um curativo nele, fizeram o curativo. Aquelas mesmas pessoas ficaram, acompanharam a gente no hospital ali. Nos levaram ainda lá no local, novamente, nos deixaram lá, e nisso já estava lá o meu pai, já estava o pai do rapaz, o outro colega, ele só tinha a mãe dele na época, e ficou junto com a gente lá, e quando eu olhei o carro, meu irmão, eu falei assim, eu não acreditei que eu estava vivo ainda. O carro, ele envergou, um Fusca pequeno, ele envergou no poste, ele colou no poste. E naquele momento ali, o pai chamou o reboque lá, junto com o pai desse colega, rebocaram o carro, saímos, e para resumir, eu saindo dali, irmão, começou algo a falar dentro de mim assim, volta para a igreja, que há um tempos atrás, eu já havia, já tinha ouvido falar de Cristo, já ouvia falar da palavra de Deus, por 4 anos, dos meus 15 aos 19 anos, porque foi com os 18 que eu comecei a ir para a igreja, mas não estava firme ainda, não tinha me batizado ainda. Mas aos 19 anos eu tomei a decisão, aceitei a Cristo na minha vida, me batizei num retiro que me convidaram. Naquele retiro ali eu tive um encontro com o Senhor e ali fui batizado. Me lembro que o pastor Silvano, o pastor Carlos conhece, pastor Silvano junto com o bispo Pedro, me batizaram numa piscina, foi até me lembro que foi um retiro que teve num sítio da Nova Vida, em Duque de Caxias. Eu me lembro que ali, naquele meio de louvor, aquela mensagem maravilhosa, sendo pregada a palavra do Senhor ali, eu aceitei a Cristo ali. E ali eu me batizei, me entreguei para o Senhor, e dali desde 90 para cá, eu estou no caminho do Senhor. Pela graça e a misericórdia do Senhor, porque um dia pregaram deste amor, mas eu percebo e sinto que há muitas pessoas ainda no nosso meio que não sentem mais esse amor do Senhor, esse amor que me alcançou, esse amor que tem alcançado a tanta gente, que chegou até mim,
falaram para mim desse Jesus, desse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, e que hoje eu posso estar falando isso aqui para vocês, né, para os meus familiares, que graças a Deus, através de mim, chegou a minha mãe, eu posso dizer, quase todos da minha família já estão servindo ao Senhor, pelo meu testemunho, pela transformação de vida que eu tive. Eu me lembro que até pessoas da minha rua, que me conheciam, muitos que me odiavam, tinham ódio, mas eu entendo hoje que o ódio, a raiva que as pessoas tinham de mim, é das coisas, como o pastor falou. O meu jeito, as coisas que eu fazia, a minha prática, levava as pessoas a me odiarem, a não gostarem de mim. Mas muitas dessas pessoas se converteram. Não deu falar para eles não, o meu testemunho, creio, pela transformação, porque muitos perguntavam, onde é a sua igreja, onde é a sua igreja que você está? E que eu falava, não é a igreja não, Jesus que mudou a minha vida. Eu começava a falar da palavra, muitos hoje estão no caminho do Senhor, se converteram, né? Infelizmente, esses 2 colegas ainda estão aí no mundo, mas preguei para eles, com a oportunidade que eu tenho, falo do Evangelho para eles. Mas esse grande amor que tem alcançado a muitas vidas, e que quer te alcançar nesta noite. Talvez você já tenha muito tempo aqui dentro da igreja, e hoje você se fala assim, poxa, mas eu já não sinto mais o amor de Deus, eu já não sinto mais a presença de Deus. Mas, queridos, há muitas coisas que nós ainda estamos na prática, que praticamos ainda, e que não nos deixa, sabe, chegarmos para esse amor, sentirmos esse amor de Deus, sabe, sentir essa realidade de Cristo, porque quando essa palavra que é pregada, ela não volta vazia. A palavra, quando ela vem, ela atinge o coração da pessoa, porque foi assim comigo. Um dia pregaram, a semente ficou, muitos falaram do Evangelho para mim, por 4, 5 anos, me lembro que antes dos meus 15 anos, já ouvia falar de Cristo, pessoas já falavam para mim, e hoje essa palavra surgiu o efeito, ela surgiu o efeito na minha vida. E aí você de repente se pergunta, poxa, mas por que eu ainda estou aqui desta forma? Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de 1 João 3,16. Se der tempo eu vou falar de alguns versículos aqui, algumas passagens da Bíblia. Primeiramente, vamos abrir em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4. Posso ler? Vou ler o versículo 4 do capítulo 12. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecido da exortação que, como filhos, discorrente convosco. Filho meu, não desnospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e aceita todo filho a quem recebe. É disciplinado, é para a disciplina que perseverai. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrige, né? Então, o amor de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, que tem tido por nós, Ele nos corrige. Talvez você não esteja sentindo mais o amor de Deus, talvez já não sinta a presença do Senhor, porque há coisas ainda dentro de você, há coisas na sua vida, há caminhos ainda, que você tem que mudar, tem que ser tirado da sua vida. A minha vida foi levada a muitas coisas erradas, por não ter o conhecimento da palavra, por não ter ninguém na minha família que pregasse,
que ensinasse, apesar minha mãe de não ter sido convertida, eu me lembro que muitas coisas eu deixei de fazer, porque minha mãe chegava para mim e falava determinadas coisas, porque ela queria o meu bem. Mas mesmo assim não deixei de fazer muitas coisas. Mas muitas coisas que não me levaram à morte, porque eu lembrava do que minha mãe falava. Mesmo ela não tendo conhecimento da palavra de Deus. Então há muitas coisas, irmãos, que nós praticamos, muitas coisas que nós fazemos ainda, que nos impede de sentirmos o amor de Deus, de sentir a presença de Deus. Porque Deus, Ele ama você. Deus, Ele me ama. Deus tem um amor muito grande por mim e por você. É pelo amor dEle que você está aqui. Com certeza você não está aqui por um acaso, irmão. Você está aqui porque Deus permitiu que você estivesse aqui. Para que você ouvisse dessa palavra. Sabe, para que você seja transformado. Para que você continue sendo curado da sua alma. Há muitas pessoas depressivas, em depressão, porque não conseguem perdoar o irmão. Não conseguem perdoar a coisa, por coisinhas às vezes bobas que o irmão fala, e às vezes a pessoa ainda tem aquela coisa e guarda dentro dela, não consegue chegar para o irmão, você falou algo para mim, me entristeceu, mas não, nós guardamos e deixamos essas coisinhas dentro de nós, e o que acontece? O que acontece é que você passa a não sentir mais a presença do Senhor, porque essas coisinhas vão entrando, vão ficando dentro de você. Isso vai te abatendo, vai te entristecendo, vai te tirando da presença de Deus, vai te tirando dos preceitos de Deus. O Senhor quer o melhor para você, o Senhor quer o melhor para mim. Quando eu citei aqui, quem era pai, porque qual de nós aqui, como pai, não quer o melhor para os seus filhos? Não é verdade? Você quer o pior para o seu filho? Você quer que seu filho entre no mau caminho, nas coisas erradas? Com certeza não, irmãos. Com certeza não. Eu não quero que minha filha, que ela está aqui presente, eu não quero o mal dela, eu não quero o ruim para ela. Eu quero o melhor para ela. Então o que eu faço com ela? Quando eu vejo coisas erradas, eu vou lá e corrijo elas. Corrijo ela. Assim é o Senhor. Deus não trata a gente diferente, irmãos. O amor de Deus é que pelo amor que Ele tem a nós, já diz a Bíblia que é coisa de nós não termos sido consumidos. Por esse amor muito grande que Deus tem por nós, pelos seres humanos, apesar, como eu falei, de muitas pessoas não procurarem entender, sabe, muitas vezes a pessoa passa pela igreja, critica a igreja, somos criticados porque a palavra de Deus, irmãos, ela condena o erro, ela condena o pecado. Deus, Ele ama o pecador. Deus, Ele me ama, mas não ama as coisas que muitas das vezes eu faço de errado. Deus, Ele não ama, sabe, aquelas práticas que muitas das vezes nós praticávamos quando éramos do mundo. Talvez você esteja aqui pela primeira vez, talvez você não tenha o conhecimento da palavra de Deus ainda, não tenha o entendimento, e talvez fique até assim, né, quando ouve algo assim, mas creia, que para você que já está na presença de Deus, para você que já está na igreja há muito tempo, para mim, irmãos, procure, sabe, se santificar, se separar para o Senhor, sabe, procure fazer aquilo que é de agrado de Deus, que é do agrado do Senhor, para que você fique livre de coisas, sabe, para que você fique livre do mal, para que o diabo, para que Satanás, para que os anjos de Satanás não tenham, sabe, ainda força na tua vida, na vida do seu filho, porque Ele te ama, irmão. O amor de Deus é muito grande por mim, por você. Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para mim. Com certeza Ele quer o melhor para você. Eu não sei se para você, de repente, o que você está ouvindo é duro, esteja sendo duro, mas eu creio que, irmãos, para algumas doenças, para algumas coisas, é preciso, às vezes, existe remédios amargos, não é verdade? Tem remédio, às vezes, que a gente, quando está com uma certa enfermidade, esse remédio ele se torna amargo, mas muitas das vezes esse remédio traz cura. É assim a palavra de Deus, irmão. Às vezes ela é dura com a gente. Às vezes a pregação, a mensagem vem, às vezes, de uma forma que a gente, às vezes, fica até assim, sabe, sai entristecido em vez de sair alegre. Por quê?
porque às vezes a verdade ela dói. Mas o que é melhor? Ouvir a verdade, ser curado pela verdade, ser transformado pela verdade ou continuar no mesmo caminho que você está andando? Sabe, que você possa fazer uma reflexão na sua vida. Sabe, que você possa, que como eu falei, Deus não compartilha com o pecado, Deus não compartilha com nossos erros, irmãos. Mas Ele quer o melhor, Ele quer o nosso bem. Nós poderíamos ser livres de muitas coisas, se procurássemos conhecer melhor, ler a palavra de Deus, procurar entender melhor a palavra do Senhor. Vocês jovens, muitas das vezes obedecem aos pais, ficam chateados, ficam de cara feia com os pais, mas porque os pais querem o melhor para vocês. Nós chamamos atenção, falamos porque é o melhor. Se você chama a atenção do seu filho, porque você quer o melhor para ele. E Deus quer tratar contigo nesta noite, irmão. Sabe, eu não sei se o que tem te entristecido talvez seja a pornografia, seja o sexo fora do casamento, sabe, seja o desamor com o irmão, sabe, a falta de entendimento com os irmãos. Querido, ame o seu irmão, sabe, ame os pastores desta igreja, o pastor André, o pastor Carlos, sabe, ore por ele, para que quando vier trazer a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, sabe, pelos pregadores que sobem aqui, que venham na direção do Senhor, sabe, que venham na unção do Senhor, porque a unção, ela quebra todo jugo, ela desfaz todo o mal, sabe, nas nossas vidas. Deus, Ele é tremendo, irmãos. Você sabe por que você está aqui? Por que eu estou aqui? Não é só pela palavra, não. Porque a palavra de Deus, ela traz, aliás, pela palavra, né? Porque a palavra traz revelação. A palavra do Senhor diz que se não houver profecia, o povo se corrompe. Muitas das vezes, erros nas nossas vidas, que quando trazem a palavra aqui, que está sendo pregada essa palavra, ela vem de encontro. Um dia eu me converti, você se converteu, você que já está no caminho do Senhor, porque essa palavra trouxe revelação à tua vida. Ela fez com que você, o Espírito Santo de Deus fez com que você fosse convencido dos seus erros, dos seus pecados, dos seus delitos. E por isso hoje você está aqui na casa do Senhor. Por isso eu estou aqui. Eu nunca ia imaginar que um dia eu estaria pregando, falando da palavra do Senhor. Porque do jeito que eu andava, das coisas que eu fazia, do que eu praticava, se eu colocasse coisas aqui, irmãos, para vocês, muitos louvariam o Senhor, exaltariam o Senhor, muitos ficariam até com raiva. Aí eu sei, mas o que você fez? Matou alguém? Não, nunca matei ninguém, graças a Deus, nunca me envolvi com droga, apesar das travessuras, das coisas, grandes coisas, de muitas coisas que eu fiz, mas nunca me droguei. As coisas que eu fiz sempre foi, acredito que foi por espírito demoníaco mesmo, foi por ação do inferno, e pelas coisas que eu mesmo, por minha cabeça, pelos meus pensamentos ruins, pratiquei. Mas, às vezes Deus permite coisas na nossa vida, permite coisas na sua vida, para que você pare. Talvez você venha praticando coisas que estão te trazendo tristezas, estão te trazendo, sabe, grandes coisas ruins sobre a sua vida. E que talvez você não quer reconhecer ainda, ou não esteja reconhecendo que é a falta de Deus na tua vida, meu irmão. É a falta do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo já vem falando com você há longos tempos, mas você não tem dado ouvido para isso. Você não tem se despertado para isso. Talvez, mas essa seja a noite que o Senhor esteja trazendo. Não porque eu estou pregando, não, porque o Espírito Santo esteja falando, que o Espírito Santo esteja falando ao teu coração nesta noite. Sabe, querido, eu não sei em que caminho você tem entrado, eu não sei o que você tem praticado, mas se por alguma coisa que eu coloquei aqui, não quero saber, com certeza, você não precisa falar para mim, não precisa falar para ninguém, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos de Deus estão sobre o mundo todo. Ele conhece e sabe, não há nada oculto que não há de ser revelado.
Se tem algo oculto na sua vida, irmão, sabe, que nesta noite você aproveite, sabe, e coloque diante do altar do Senhor, sabe, aproveite esse momento dessa palavra. Ah, mas essa palavra está sendo muito dura. Querido, é como eu falei no início, há remédio que é amargo, mas traz cura. Se talvez esteja sendo amargo, eu creio que o Espírito Santo tenha colocado essa palavra no meu coração. Creio que se Deus trouxe e está me permitindo falar isso nesta noite, é porque há pessoas aqui que precisavam de ouvir isso. Precisam de ouvir essa palavra. E talvez esse seja esse o momento para Deus trazer cura à tua vida, tirar talvez essa depressão que você vem vivendo, essa tristeza profunda na tua alma, no teu coração, que você já talvez já pensou até em desistir da sua vida. Faça isso não, querido. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Se eu tivesse desistido naquela época, eu não estaria aqui, irmãos. Se eu não desse ouvido à palavra de Deus quando aconteceu aquele acidente, Deus permitiu aquele acidente na minha vida, como eu contei para vocês aqui, foi para que eu enxergasse essa palavra, foi para que o Espírito Santo tivesse força na minha vida e pudesse falar ao meu coração, porque nos momentos de dor, meu irmão, que às vezes a gente chega-se para Deus, é nesse momento de dor, de tristeza, é que a gente consegue enxergar a necessidade de Deus, porque às vezes as coisas estão indo bem, nada está acontecendo de ruim, o dinheiro está entrando, o emprego tem, nada está faltando, você vai indo, vai levando, vai empurrando com a barriga. Mas, querido, o Senhor quer tratar contigo nesta noite. Eu tinha mais coisas para falar, não dá tempo, eu não vou me prolongar mais. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Aliás, eu gostaria só de citar aqui, ler rapidamente aqui, uma palavra, em Romanos 8:31. Romanos 8:31. Capítulo 8, 31 e 39. Só vou ler somente esses dois versículos para não estender mais. Aliás, eu vou ler do 35. Capítulo 8, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, como o apóstolo Paulo estava falando aqui, a igreja de Romanos, que pode nos separar do amor de Deus? A tribulação? Nada disso pode separar do amor de Deus, não, irmão. Aliás, eu creio que só uma coisa, ou duas coisas podem nos separar do amor de Deus. Se nós dermos brecha para o pecado, e para nossas vontades, e nós mesmos decidirmos de não querermos mais. Mas se nenhuma dessas duas coisas, irmão, nada pode te separar do amor de Deus.
O amor de Deus é muito grande por você, irmão. Por isso você está aqui e eu estou aqui. Eu quero chamar o pastor Carlos, não vou me estender mais. Que a palavra do Senhor, como eu falei, ela tenha força na tua vida. O pastor vai estar orando, amém? Eu quero fazer um apelo aqui. Alguém que diz assim: pastor, eu ouvi a palavra, tenho andado longe do Senhor, conheço o Senhor, mas tenho andado longe. E andar longe não significa vir à igreja, porque às vezes as pessoas estão vindo à igreja e estão longe de Deus. Mas eu quero esta noite mudar isso. Não espere um acidente chegar na sua vida para você tomar uma outra posição. Às vezes a gente fica brincando muito com o pecado, né? Fica brincando muito com o pecado e de repente o pecado nos dá uma rasteira. E quando menos se espera, muita coisa que foi construída é destruída pelo pecado. E você talvez se encontre numa situação de perigo, ou mesmo tenha caído, está se sentindo culpado. Você diz assim: eu quero pedir perdão a Deus, eu quero me reconciliar. Se você estiver nessa situação, nós vamos curvar as nossas cabeças agora, fechar os nossos olhos. E aquelas pessoas que porventura estão sendo alcançadas por esta palavra, onde você estiver aí, eu vou pedir a você que você fique de pé. Eu vou orar por você. Eu vou pedir que Deus, nesse dia, faça aquela obra que só Ele pode fazer. Amém? Isso. E todos de olhos fechados, cabeças curvadas, espíritos de oração. Se houver mais alguém que diz assim: pastor, Deus falou comigo, e eu vou nesta noite me reconciliar, pedir perdão, vou mudar. Eu estava indo para uma situação, mas hoje eu vou tomar uma decisão, vou seguir Jesus. Deus falou comigo, eu pedi que Deus falasse comigo e Ele falou comigo. Então você que orou em casa e pediu a Deus para Deus falar contigo, Deus está falando, então fique de pé agora. Essa é a hora da sua resposta a isto. Em nome de Jesus. Pai, alguns irmãos ficaram em pé e eles estão dizendo com essa atitude que estão precisando, Senhor, de uma restauração, de uma reconciliação, de uma mudança, Senhor, na sua jornada. Eu peço agora que no poder do Espírito Santo, essas pessoas sejam libertas de todas as prisões, de todas aquelas situações que as conduzem, ó Deus, a se afastar de Ti. E que esta noite, Senhor, esta libertação plena aconteça nas suas vidas. Em nome de Jesus, eu entrego em Tuas mãos, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé todos nós e vamos nesta noite sair daqui dizendo: Senhor, obrigado, diga obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, leva o Teu povo em paz, na Tua presença, guardando de todo o mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos.